Boa tarde, gente, tudo bem? Estamos aqui de novo no Vida 360. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sono com uma convidada especial, a doutora Daniela. Mas antes, se inscrevam no canal, ativa o sininho para notificação e dá um like pra gente. Bom, vamos lá, doutora Daniela, se apresenta um pouquinho aí pra gente. Vamos ver o que que você tem para falar sobre o sono. Olá, gente. Eu sou Daniela. Hoje é meu primeiro dia aqui. Queria falar um pouquinho sobre o sono, esse pilar fundamental da saúde. Eu sou médica há 25 anos, trabalho com nefrologia, tenho formação em pediatria e há 25 anos trabalho com doença crônica, pacientes graves. E na hemodiálise, com pacientes crônicos em fase terminal de várias doenças, fiquei me perguntando por que não falar um pouco de prevenção e chamar atenção para que a gente possa mudar muitas vezes o final da história de famílias quando você fala de prevenção, com uma qualidade de vida melhor. E o sono é um pilar fundamental da saúde. A medicina do estilo de vida trouxe o sono como um pilar, assim como a alimentação, atividade física, manejo do estresse. E o ano passado, a Sociedade Americana de Cardiologia anexou o sono como no checklist de prevenção da saúde cardiovascular. Então, olha a importância do sono. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Conta um pouquinho pra gente como que é o sono, o que que é uma boa qualidade de sono. Como muitas pessoas perguntam, ai, mas o que que é o ciclo do sono? Conta um pouquinho pra gente aí, essas definições, pra gente, para o pessoal entender um pouquinho. Eu acho que a primeira pergunta é: o que é o sono normal, né? Será que eu durmo bem? São perguntas que muitas vezes as pessoas têm curiosidade ou não sabem exatamente o que é um sono normal. E hoje em dia, se a gente for pensar, a vida é acelerada. Tudo a gente quer fazer rápido, terminar rápido, e a gente tem a cultura de dormir pouco, que isso é ser produtivo. E na verdade, o sono, assim como todas as outras coisas que eu comentei há pouco, ele é fundamental. Então, o que é um sono normal? Um adulto, claro que em cada fase da vida é um período de sono adequado, né? E para um adulto, seria entre 7 e 9 horas. E o que seria normal, né? Não é só dormir 7 horas, tem a quantidade, mas também tem a qualidade do sono. O sono normal, ele é mais ou menos, funciona em ciclos, né? Então, assim como a gente vive em ritmo, então a gente tem. Alguém já ouviu falar sobre ritmo circadiano? Então, o sono funciona assim: é o nosso período sono, vigília, sono, vigília. Então, quando a gente está no período do sono, no período de descanso, nessas em torno de 7, 8 horas, a gente cicla períodos de 90 a 120 minutos. Então, durante essas fases, a gente tem tipos de sono, basicamente dois, que seria o sono não REM e o sono REM. O sono não REM é quando a gente começa a adormecer, tem um período de latênciazinha aí 10 a mais ou menos meia horinha, que é aquele Aquele sono adormecer, leve, o soninho né? leve. É Que- quando você começa a induzir o sono. E aí ah, você vai para a fase 2, para a fase 3, que é o sono profundo. No sono profundo é quando a gente descansa o corpo. E é quando tem grandes alterações do metabolismo, liberações de hormônio. A doutora Amanda sabe uhum. muito bem disso em relação à questão nutricional, os hormônios que têm relação com Com apetite. apetite, né? E esse sono profundo que você fala é o sono REM já? Não Não, é a mesma não é a coisa, mesma né? coisa. Então, o sono não REM, ele tem as três fases. Aí, normalmente, o sono normal, né, é que seja o sono REM após essa terceira fase. Então, isso ocorre em torno de 90 a 120 minutos. Então, essa última fase, o sono REM, é quando. O que é sono REM? É quando tem um movimento rápido de Dos olhos, olhos, né? né? E é quando acontece a maioria das vezes o aprendizado, a memória, Memória, né? A é, consolidação dessa a memória, né? consolidação da memória. E tem alguns trabalhos mostrando que nesse período é como se a gente fizesse uma organização do que aconteceu, das emoções do dia. E nessa fase a gente tem a tendência a priorizar e a guardar mais as emoções boas.
E Olha é que coisa nesse legal. período que a gente sonha, que as pessoas falam que sonham, que lembram dos sonhos? Nesse período a gente fala dos sonhos, e os sonhos são super importantes. E outra coisa, dizem que nada como uma boa noite de sono para a gente organizar as coisas. Então, nesse período, também pode ocorrer você buscar em caixinhas guardadas coisas que você nem lembrava e que no dia seguinte você amanhece com uma Nossa, solução. Olha que interessante, né? muito interessante. E Dani, como que é essa questão de tempo de sono? Tem algum momento que isso se altera, por exemplo, no envelhecimento? Os idosos tendem a dormir menos, as crianças tendem a dormir mais? Existe alguma diferença? Então, cada fase da vida, né, desde o recém-nascido até o envelhecer, quando a pessoa está mais idosa, são períodos são fases diferentes com necessidades diferentes de sono. Um recém-nascido pode chegar a dormir 18 horas, só que ele não tem as fases tão Organizado. organizadas. O recém-nascido, até mais ou menos em torno de 5 anos, a gente tem mais, em porcentagem, mais porcentagem de sono REM. Olha que interessante, que é quando a atividade elétrica naquela fase de aprendizado, de memória, faz muito sentido, Faz mais né? sentido. Que é quando o cérebro está a todo vapor, é quando ele está crescendo, Crescendo, né? desenvolvendo, fazendo novas conexões. E quando chega mais ou menos no pré-escolar, então vai decrescendo, né? 18 horas, a fase pré-escolar escolar já decai um pouco, é em torno de 10 a 12 horas, aí o adolescente já em torno de já crescendo para virar adulto jovem, já ali 8 a 10 horas, então até chegar à fase adulta entre 7 a 9 horas. E os idosos eles têm aí um período de mais dificuldade de dormir, tem uma quantidade e qualidade do sono normalmente é mais difícil. Então a Tá. gente vai dormindo menos. E interessante que o sono REM, normalmente aí da adolescência em diante, ele estabiliza em torno de 20% do total do sono. E o que que acontece se a gente não consegue dormir muito bem à noite? Qual que é a hora, o tempo ideal de sono de um adulto? Que você falou entre 7 a 9 horas, né? Mas existe um número certo? Ou vai de pessoa para pessoa? Como que é isso? Essa é a pergunta que eu acho uma das mais importantes. Se eu durmo bem e como eu durmo e acordo o dia seguinte. Então, para eu dizer que eu dormi bem, cada um vai ter aí em torno de 7 a 9 horas de sono adulto. E o dia seguinte você tem que ter acordado bem. É aquele sono reparador que você acorda no dia seguinte disposto, pronto para começar o seu dia. Porque se você dorme 8, 9 horas, mas o sono é uma qualidade ruim, você não vai estar descansado para o dia seguinte. Então, é o primeiro sinal de alerta. Tô muito sonolento no dia seguinte, a memória tá ruim, eu tô muito irritado, sento e já cochilo. Então, tem escalas de autoavaliação que são bem fáceis, de acessar e é uma forma de entender, epa, não tô dormindo bem. Ou Aham. alguém falou que eu ronquei à noite, né? Então, tudo isso são alertas para que minha qualidade, porque não é só quantidade, a minha qualidade de sono talvez não esteja tão Uhum. boa. Então vai um pouco de pessoa para pessoa, De né? Tem pessoa para pessoas que pessoa, o ideal é entre 7 a 9 de horas, 7 a 9. mas existem algumas pessoas que precisam de mais e umas que conseguem com um pouco menos, É, né? tem até alguns especialistas em sono que falam o seguinte: tem os grandes dormidores, os pequenos dormidores. Os grandes seriam quem dorme, precisa de mais de Mais 9 horas. horas. Pequenos dormidores, menos de 7. E se for. E ainda tem aquela questão de que tem gente que funciona melhor de manhã, tem gente que funciona melhor à Sim. tarde, que eles falam, é matutino, vespertino, que fica melhor. Assim, são. Tem estudos dizendo que existe um contexto genético nisso, mas não é consenso, né? Agora, a maioria das pessoas é intermediário. Tá. Então, se ajusta ao cotidiano, às necessidades da rotina, porque a gente tem muito disso, né? A gente precisa se adaptar à necessidade do trabalho, da rotina, né? E o nosso
funcionamento biológico vai de acordo com o sol, né? Principalmente os picos hormonais de cortisol e etc. Então, eu Exatamente. acho que o mais normal é que você acorde com o nascer do sol e vá dormir com o pôr do sol, né? É. Então, é o ciclo circadiano, o ciclo biológico normal, né? Isso seria o ideal, né? Porque se a gente pensar, o sono é cíclico, mas o nosso ritmo é É cíclico, cíclico né? também. Então, imagina, eu acho isso interessante porque as curvas vão se alternando, né? Uhum. Então, com o sol, diminui a melatonina, aumenta o cortisol, que é o hormônio que nos faz Ficar acordado, ficar né? acordado e agir, e precisar ali da atividade. Lógico que mais vários outros, mas seria mais importante na questão do ritmo do sono. E aí vai anoitecendo, entardecendo, o sol vai se pondo e Uhum. a melatonina vai aumentando e o cortisol vai baixando. Então, é mais ou menos esse equilíbrio. Por isso que hoje, nessa loucura que a gente vive de tela, luz o tempo inteiro artificial, Artificial, né? claro que a gente tem um prejuízo na Na qualidade do qualidade do sono. sono. E a gente vai postergando, né? Porque a gente fica ali no celular até esgotar, né? Por exemplo, na TV, ou seja lá no computador. Tem até alguns estudos que falam da influência das telas na produção mesmo de melatonina, né? Exatamente, porque a luz, mesmo não sendo a só luz do sol, a luz de tela, de celular, ela inibe a produção da melatonina e por isso a gente vai postergando, Uhum. né? Então, é um alerta, né, para os pais, para os adolescentes e para a gente A adulto, gente que se a também, gente não né? se policiar, sei lá, deu 11 horas, vamos colocar um alerta, olha, tá na hora de De dormir, dormir, vamos desligar tudo, vamos né? desligar E tudo. não é simplesmente deixar de lado, Não, né? é É desligar desligar mesmo, tudo, né? né? De preferência deixar bem escurinho. Eu vi que tem alguns estudos que comparam a privação de sono com o uso de álcool, inclusive, mostrando que algumas pessoas ficaram 24 horas sem dormir e foram submetidas a alguns testes de coordenação motora. E o resultado foi muito parecido com pessoas que estavam alcoolizadas. Conta um pouquinho pra gente como que é essa questão da privação de sono, quais as consequências de uma privação de sono no dia a dia, assim. Se a gente for pegar assim, nesse, por isso que é tão importante o sono, tão importante quanto alimentação e atividade física, né? Se o sono não fosse fundamental, a gente não ia passar mais ou menos um terço da vida dormindo. Já Dormindo. pensou? Sei lá, você vive 90 anos, 30 anos você passou dormindo. É mais ou menos essa É mais conta, ou não é? menos Fiz isso. conta errada, Não, tá certo. Se a gente dorme 8 a 10 horas, né? vamos pensar, né? Então, é muita coisa. Então, significa que o sono, ele é necessário, ele é fundamental para que o nosso organismo se readeque. Então, enquanto a gente dorme, que eu estava falando do sono profundo, principalmente, Uhum. por que que a gente precisa ciclar, que cada fase do sono tem a sua função? No sono profundo, a gente tem uma diminuição do metabolismo, a gente tem, é como se ficasse num modo bem lento para o corpo Reparar mesmo, né? é uma reparação, né? Você tem uma higiene de neurotoxinas no período do sono que todos os dias você vai fazer uma higiene do cérebro, do corpo, né, em relação à reparação para o dia seguinte. E se você se priva disso cronicamente, de vez em quando você pode ter um problema para o sono, dormir, períodos de estresse, ok, mas isso cronicamente, o impacto é tão negativo que você tem, assim como nesses trabalhos que você viu, alteração de memória, irritabilidade, pode desencadear ansiedade, síndrome do pânico, coisas assim que você fala, nossa, não é possível, porque às vezes não que vá causar, mas às Uhum. vezes a pessoa já estava Hum. numa situação ali delicada e o sono, a privação crônica dele
está muito ligada a distúrbios mentais, de vários graus e Uhum, várias intensidades. E é muito comum também a associação de pessoas que têm algum tipo de distúrbio mental uhum. ter dificuldade de sono e vice-versa. Sim, Para a gente entender a gravidade de que é a privação crônica do sono, sono. no aprendizado, no equilíbrio emocional e daí também para todas as outras funções. Lógico, e além disso, na rotina habitual, se você está privado de sono, ligado É, ao alcoolismo, aumenta o risco de de acidente no acidente, trabalho, tudo. de acidente de De carro. trânsito e acidentes de brigas, né? Porque a pessoa, ela Fica fica completamente alterada fora. É. emocionalmente, né? Imagina, uma noite de sono, a gente já fica Já fica ruim, irritadíssimo no dia imagina seguinte. cronicamente, Às vezes dá né? uma tontura, né? Então é gravíssimo. E com relação a essa privação de sono ainda, existe alguma técnica, alguma coisa que a gente tem alguma recomendação para tentar melhorar isso? Eu sei que existem muitas pessoas que trabalham durante a noite, que hoje em dia é mundo moderno, né? A gente acaba invertendo. Sim. Mas para as pessoas comuns que às vezes têm aí algum problema de privação de sono, não sabem se é patológico ou não, existe alguma técnica, alguma coisa que se possa ser feito para tentar melhorar? É, quando você se pergunta se você dorme bem, ou se no dia seguinte está muito sonolento, senta, vai assistir alguma coisa, já Primeiro como que a gente cochila. sabe, né, que a gente está dormindo mal? Já cochila, ou se alguém da sua família, ou que algum amigo, ou sua esposa, ou esposo, ou irmão, ou irmã, que do seu convívio fala que você ronca muito e que você está sempre sonolento, tem dificuldade de atenção e de concentração, você fala alerta vermelho. E aí, obviamente, o ideal é que você procure uma avaliação de um profissional que trabalhe com distúrbio do sono. Hoje a gente tem inúmeras possibilidades, tecnologia para isso, né? E é muito importante a pessoa que ronca muito e que o dia seguinte está sonolenta, tem que lembrar da apneia do sono, que tem um impacto muito importante na saúde cerebrovascular. Por quê? Porque aumenta o risco de infarto, AVC de pessoas que já têm alguma condição de diabetes, hipertensão, Uhum, né? Às vezes obesidade. Então precisa ser feito. Às vezes você não consegue controlar um hipertenso porque uhum. ele tem Tem uma apneia do apneia. sono. E aí, porque à noite, naquela hora do sono profundo, a gente faz o famoso descenso da pressão. Ela fica mais baixinha e assim como o sono profundo é como se fosse um período de relaxamento e depois Depois volta ao volta ao normal. normal. Então, esse período é fundamental porque tem algumas outras alterações do sistema nervoso simpático e autonômico e o parasimpático. Então, ele faz essa regulação que tem um impacto no dia. Então, o controle da hipertensão é muito importante Uhum. quando você tem distúrbio de sono, precisa ver, porque é uma coisa que tem, de fato, muda, Impacto, né? muda e pode ser grave, né? Sim. Então, roncou, tá sonolento no dia seguinte, procure um médico especialista do sono para fazer uma avaliação melhor. Tá. E com relação à higiene do sono, o que que a gente pode falar um pouquinho? Que dica que a gente pode dar para as pessoas? Porque eu sei que existem pessoas que têm um quadro de insônia mais grave, que precisa de tratamento mesmo, mas para aquelas pessoas que querem buscar dormir melhor, que acham que podem estar dormindo um pouquinho, com um pouquinho de dificuldade, o que que a gente pode fazer para melhorar essa qualidade do sono, para que o sono seja reparador e a gente consiga de fato, reparar ali o que precisa, eliminar as toxinas. É muito interessante a gente pensar nisso, né? Porque olha só, no Brasil, teve um estudo, como se fosse um estudo epidemiológico, que está até no portal do governo federal, no Ministério da Saúde. De São Paulo, né? Tem esse estudo de São Paulo e que fala que nós brasileiros somos um dos povos mais insônios do planeta. A gente fica atrás do Japão e acho que de Singapura. Em torno de 70% da população falou que em algum momento teve algum problema Para para dormir. dormir.
Então, é muito impressionante esse dado, né? E aí, para higiene, já que é tanta gente que tem algum distúrbio de sono e várias mães que falam que as crianças têm tido problema para dormir e tudo, porque tem uma hiperestimulação de tantos lados, Tudo, né? né? E televisão, e tablet, e computador, Videogame. videogame. Então a gente tem que saber Até na gerenciar na escola, hoje em dia, escola. né? Não é mais caderno, é Então tudo é um tela. gerenciamento, né, de telas, literalmente. Fora o impacto negativo que tem para o desenvolvimento oftalmológico. Oftalmológico. Isso no site da Sociedade de Pediatria já tem ali várias coisas linkadas, tanto de higiene para criança, de acordo com cada faixa etária, assim como os males que cada faixa etária pode ser acometida dependendo do tempo de exposição de tela. Uhum. Então, para a higiene do sono, eu acho que é interessante a gente pensar que a gente tem uma rotina do dia. Para dormir, a gente deveria ter uma rotina para o sono. Então, mais ou menos o que a gente fala que é uma higiene do sono, é uma rotina, é organizar o processo de dormir, né? Não é simplesmente chegar atarantado, vai lá e dorme. Deita e Não, não dorme. é bem assim, né? Aí você Do fica jeito lá que tá, passando o né? dia, né? Não dá. Então, assim, normalmente é uma refeição mais leve à noite. Não exagerar no líquido para não acordar para fazer xixi durante a noite. Uhum. Tomar um banhozinho quentinho, mais rápido, mas um quentinho para um morno para quentinho para dar uma relaxada. Evitar bebidas que tenham cafeína. Depois, quem tem mais dificuldade de dormir, ali até umas 2, a máximo 4 horas da tarde. Uhum. E evitar, obviamente, ali perto de dormir, café, Coca-Cola, chocolate, Chá, coisas que tem cafeína, né? O chá mate, chá chá preto, verde. né? Que é mais estimulante. Além disso, a tela, você deixar pelo menos assim, ai, não dá, tô trabalhando. Ai, meia hora no mínimo, mas o ideal seria uma Uma hora. hora. Antes de dormir, você já desligar as luzes e vai baixando ali a intensidade da luz, deixa uma luz mais confortável. Em vez de ouvir notícias ruins, deixa a notícia do dia, aquela coisa acelerada, para o período da manhã. Tá. Não vai dormir com a notícia ruim, porque a gente fica Fica pensando, né? metabolizando aquilo, né? Outra coisa, a gente pode, cada um tem um jeito, ouvir música, escrever, leitura, oração. Eu vou chamar a atenção aqui para meditação. É um exercício para o cérebro incrível, para criança a idosinho. Não tem Idade. nenhuma Restrição, restrição idade. e nem contraindicação para a maioria das pessoas. O efeito é, assim, muito positivo. Até vou compartilhar aqui de ontem Pode uma compartilhar. conversa, uma pediatra com uma família com uma criança insone de 5 anos e que estava na fase de terror noturno. Eles fizeram tudo, a higiene certinha, tiraram tela e livrinho, historinha e nada mudou. E os pais queriam dar um remedinho. E como boa pediatra que ela era, é uma colega, tá, gente? Não sou eu. Ela falou: não, vamos tentar o último recurso. Foram para meditação. Uma criança de 5 anos, ela gravou. Tem vários disponíveis, se você, de acordo com o seu gosto, faixa etária. Mas nesse caso, como ela tinha um contato, ela gravou uma sequência bem rapidinha de 5 minutos de um escaneamento corporal. Então vamos fechar os olhinhos, colocar uma música relaxante, vai prestando atenção nos dedinhos, vai soltando. Soltando. Dormiu. A família inteira melhorou o sono e a criança tem 1 ano que a criança não tem terror noturno. Então, é É muito importante, impressionante. né? Parece uma coisa boba, mas se você fizer, lógico, não vai ser no primeiro dia. Tem que ter paciência, Repetidamente, é né? um Treino, né? treinamento, né? É muito interessante. Mais alguma coisa que a gente podia sugerir de higiene do sono? Eu Eu, acho que é isso. Ah, é.
Geralmente eles indicam colocar blackout nas janelas, Sim, o né? ambiente. O ambiente, preparar o É, ambiente, às vezes até tapetes anti-ruídos, sim, quando o ambiente não é tão favorável, né? é, Tampar as luzes de sim. ar-condicionado, Parece essas coisas. bobagem, mas faz Faz diferença. Então, diferença. se você o máximo, que às vezes você não tem a condição ideal, mas o máximo que você conseguir desligar luzes e deixar mais escurinho, Escuro. e a temperatura, se você for privilegiado e tiver condições de conseguir mais ou menos em torno de 21, 22 22 graus, graus é o faz ideal, né? diferença também. No sono fica mais fácil, né, de manter aquele sono profundo e ciclar adequadamente, né? Acho que também um importante é TV no quarto, né? Isso é uma dureza. É, Mas tentar, assim, se tiver, desligar, né? E não sim, ficar com a TV sim. ligada, pondo a É. tela. E acho que é isso, Eu acho que o mais importante é isso. Uma coisa muito interessante que a maioria das pessoas acha que o álcool ajuda a dormir, que vai desmaia. Não é bem assim. Um pouquinho, uma tacinha de vinho, uma cervejinha, um whisky um pouquinho mais cedo, ok. Mas muito perto de dormir atrapalha a idade qualidade do do sono, sono. né? Muitos trabalhos dizem que a bebida alcoólica e alguns tipos de os benzodiazepínicos e os antidepressivos tricíclicos, eles atrapalham ou até inibem o O sono REM, ciclo, né? a fase do Faz, sono REM. Ou seja, deprime muito, né? e a longo prazo, o benzodiazepínico e esse tipo de medicação pode até atrapalhar e aumentar o risco ou acelerar o início da demência, porque se você for pensar que é o aprendizado, É onde é no você sono não, REM, você memória, inibe isso. aprendizagem, né? Para quem não conhece, os benzodiazepínicos é o famoso Rivotril, Prontal, são medicações que precisam de receita, só podem ser receitadas por médicos, que são necessárias em alguns casos, né? Mas hoje em dia a gente vê uma prescrição exagerada, Existe principalmente um para abuso o de sono, né? medicamento, né? E na verdade não é só isso, né? O Hum, benzodiazepínico não foi criado para isso, Não, né? Não é não. para induzir sono, não é para Sim. dormir. Então você faz Tudo tudo errado. E aí toma um benzodiazepínico, não não dá certo. funciona, né? E principalmente a longo prazo você vai ter pode ter não significa que vai, né? A gente não pode prever e nem é regra, mas existe muita evidência de que isso pode ser muito prejudicial. Prejudicial. Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa importante sobre o sono que você acha que Eu seria acho legal? que o mais importante é a gente lembrar que o sono é o melhor remédio. Ele É, não tem contraindicação, ele não tem efeito colateral e ele é só traz fundamental. Só benefício. benefício. Então, eu acho que é isso, é essa mensagem que a gente queria passar, né? Acho que é importante todo mundo saber que o sono é fundamental, igual você Sim. falou, que Fazer é uma alta ah, avaliação. tentar buscar saber, entender se o seu sono está sendo um sono eficaz, reparador, e caso não esteja sendo, procurar um médico, né? Especialista em sono. Especialista em sono. Acho que é isso. E foi um prazer. Muito obrigada. Espero que você volte. Temos muitos assuntos para falar ainda, principalmente aí de pediatria, né? Das crianças. Acho que vai ser bem legal. Eu acho que a prevenção começa desde quando a gente nasce, Ah, né? com Começar certeza. certo. É isso aí. Até antes, né, Dani? Já, É hoje em verdade, dia na já tá verdade, antes de nascer, a gente já tem que começar a a prevenir programação para para o gestar. nascimento, é isso. Então, É muito isso. obrigada pela presença. Eu que agradeço. Acho que é isso. Espero vocês aí no próximo vídeo. E é isso. Obrigada. Obrigada.